Bem-vindos, aventureiros do desconhecido, curiosos incansáveis e amantes de enigmas. Hoje, embarcaremos em uma jornada épica para desvendar um dos maiores mistérios da história da humanidade, as enigmáticas linhas de Nazca. Preparem-se para mergulhar nas profundezas da antiguidade peruana, onde gigantes desenhos geométricos e figuras misteriosas se estendem por quilômetros e quilômetros de deserto, desafiando a lógica e a explicação. Neste vídeo, exploraremos a história fascinante por trás das linhas de Nazca, sua criação envolta em mistério, as teorias que tentam decifrar seu propósito e significado, além de levar vocês a uma aventura de tirar o fôlego pelos céus do Peru para observar essas impressionantes obras de arte geoglíficas como nunca antes. Preparem-se para se maravilhar com as maravilhas do passado, porque as linhas de Nazca estão prestes a revelar segredos que desafiam a compreensão moderna. Vamos nessa! Se você também está fascinado pelas linhas de Nazca e quer continuar explorando os mistérios deste lugar incrível, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum episódio da nossa jornada. As linhas de Nazca, também conhecidas como geóglifos de Nazca, são um conjunto de misteriosos desenhos gigantes esculpidos no deserto árido da região de Nazca, no sul do Peru. Esses geóglifos impressionantes consistem principalmente em linhas retas, figuras geométricas e representações de animais estilizados, todos traçados no chão do deserto, cobrindo uma vasta área de aproximadamente 500 km². As linhas de Nazca são notáveis por sua diversidade e complexidade na criação de geóglifos. Nas planícies desérticas de Nazca, você encontra uma variedade impressionante de geóglifos, incluindo linhas retas, espirais, círculos, triângulos, trapezoides e outros desenhos geométricos. Além disso, há representações estilizadas de animais como aves, peixes, felinos, primatas e até mesmo uma figura humana conhecida como o astronauta. Muitos dos geóglifos são de tamanho gigantesco. Alguns se estendem por centenas de metros, enquanto outros ocupam áreas enormes de até vários quilômetros². O famoso colibri, por exemplo, tem uma envergadura de asas de aproximadamente 96 metros. A precisão das linhas e formas é notável. As figuras são extremamente simétricas e as linhas são tão retas que parecem ter sido desenhadas com a ajuda de ferramentas avançadas, embora os Nazcas tenham feito tudo isso com instrumentos simples. Além das formas geométricas, as representações de animais são altamente estilizadas e simplificadas, muitas vezes com características exageradas que dão um toque artístico e único aos geóglifos. Uma das coisas mais surpreendentes é que os desenhos não seguem um único estilo artístico ou técnica. Isso sugere que diferentes gerações podem ter contribuído para a criação desses geóglifos ao longo do tempo, o que acrescenta um nível adicional de mistério à sua origem. A localização dos geóglifos também é intrigante. Muitos deles parecem alinhados com pontos de referência astronômicos, como o solstício de inverno, levantando questões sobre se tinham algum propósito astronômico ou cerimonial. Uma das razões pelas quais essas figuras sobreviveram por séculos é a natureza do solo na região de Nazca. O deserto é extremamente seco e as chuvas são raras, o que ajuda a preservar as linhas e figuras escavadas na terra. A diversidade e complexidade dos geóglifos de Nazca são um testemunho do notável engenho e habilidade artística dos antigos Nazcas. Ainda hoje, eles continuam a desafiar nossa compreensão, deixando os arqueólogos e cientistas com muitas perguntas sobre seu propósito e significado. Acredita-se que as linhas tenham sido criadas pela antiga civilização Nazca entre 200 a.C. e 600 d.C.,
embora algumas evidências sugiram que os desenhos podem ter começado a ser feitos ainda mais cedo, por volta de 500 a.C. Uma das características mais intrigantes das linhas de Nazca é a precisão de sua execução. Os desenhos foram criados removendo-se a camada superficial do solo, revelando a camada mais escura e arenosa abaixo. Acredita-se que os Nazcas tenham utilizado ferramentas simples, como paus e pedras, para traçar as linhas e esculpir os desenhos. O propósito exato das linhas de Nazca ainda é objeto de debate entre os estudiosos. Algumas teorias sugerem que poderiam ser caminhos cerimoniais ou astronômicos, enquanto outras propõem que eram usados para rituais de água ou como representações de deuses. Outras teorias mais recentes levantam a hipótese de que eles poderiam ter uma conexão com a água subterrânea. A preservação das linhas de Nazca é uma preocupação fundamental devido à sua importância histórica e cultural. A região de Nazca é uma das áreas mais áridas do mundo, o que é benéfico para a preservação das linhas, pois a falta de chuva reduz o risco de erosão. No entanto, as mudanças climáticas podem aumentar a frequência e a intensidade das chuvas na região, representando uma ameaça para os geóglifos. Enchentes súbitas podem causar danos significativos às linhas. A atividade humana também representa um risco para a preservação das linhas de Nazca. A construção de estradas, mineração, apropriação de terras para a agricultura e turismo descontrolado podem danificar irreparavelmente as linhas. Para proteger as linhas de Nazca, o acesso direto a pé ou de veículos foi proibido em muitas áreas próximas aos geóglifos. Isso ajuda a evitar danos causados por visitantes desavisados. As autoridades regulam os voos sobre as linhas de Nazca para evitar danos causados pelas aeronaves. Há altitudes mínimas estabelecidas para garantir que os aviões não afetem as linhas com o vento produzido por suas hélices. Cientistas e arqueólogos monitoram constantemente o estado de conservação das linhas de Nazca. Isso inclui o uso de tecnologia como drones e imagens de satélite para avaliar qualquer dano ou mudança nas linhas. A conscientização pública é uma parte crucial da preservação. Os visitantes são educados sobre a importância histórica e cultural das linhas e incentivados a não violar as restrições de acesso e sobrevoo. As linhas de Nazca foram designadas como Patrimônio Mundial da Unesco em 1994, o que aumentou a conscientização global sobre a necessidade de protegê-las. Isso também proporcionou acesso a fundos e recursos internacionais para ajudar na preservação. Grupos e instituições locais e internacionais estão envolvidos em projetos de pesquisa e conservação ativa nas linhas de Nazca. Isso inclui a identificação de áreas em risco e a implementação de medidas de conservação. A preservação das linhas de Nazca é uma tarefa delicada que requer um equilíbrio entre a conservação dos geóglifos e a promoção do turismo responsável. As autoridades e as comunidades locais estão comprometidas em garantir que esses tesouros históricos continuem a ser apreciados pelas gerações futuras, enquanto são protegidos contra danos potenciais. Os visitantes podem observar as linhas de Nazca de plataformas de observação nas colinas circundantes ou, em alguns casos, de sobrevoos de avião pequeno. Caminhar ou tocar as linhas é estritamente proibido para preservar esses tesouros arqueológicos. As linhas de Nazca permanecem como um dos enigmas mais intrigantes e visualmente impressionantes da arqueologia e da história do Peru, continuando a fascinar e intrigar visitantes de todo o mundo. Suas origens e significados ainda são assuntos de estudo e pesquisa em andamento, acrescentando um toque de mistério e maravilha a essa paisagem icônica. Queremos continuar trazendo conteúdo de qualidade e desvendando os segredos por trás das linhas de Nazca, mas precisamos do seu apoio. Deixe seu like e se inscreva para nos ajudar a crescer. Até mais!